O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque e, como prometido, a gente vai se ater aos últimos acontecimentos na Colômbia. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. ONU condena assassinato de manifestantes pela polícia na Colômbia. Isso, tivemos o comunicado do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, que atualmente, inclusive, é ocupado pela Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile. A nota foi emitida pela porta-voz Marta Hurtado e a nota lamenta que os protestos contra uma reforma fiscal na Colômbia têm incorrido em episódios de violência com pessoas mortas e feridas pelas forças do Estado. Diz que o escritório do Alto Comissariado da ONU na Colômbia está trabalhando para verificar o número exato de vítimas, que defensores de direitos humanos relatam terem sido atacados e assediados. A nota fala em ao menos 14 mortos, porém a nota é do dia 4 de maio. E justamente nessa data, uma organização não governamental chamada Temblores levantou 31 vítimas fatais da ação da polícia, 216 vítimas de violência física, 814 detenções arbitrárias, 239 intervenções violentas, 21 vítimas de agressões oculares, como a gente observou no Chile há 2 anos, 77 casos de disparos de armas de fogo e 10 vítimas de violência sexual. E a nota conclui, pedindo para que as forças de Estado sigam os princípios da legalidade, princípios democráticos, e que o uso de armas de fogo deve ser o último recurso para ameaças ameaças iminentes à vida, ou seja, criticando o que algumas pessoas denunciam que tenha sido o uso indiscriminado de armas de fogo. E a gente já falou aqui, você usar munição de verdade contra manifestantes é coisa de governo ditatorial, você usar munição viva. Então, e aí, então assim, para aquecer os motores dos nossos ouvintes, parte factual, basicamente. Há quase 2 semanas, desde o dia 28 de abril, nós temos diversos protestos na Colômbia contra uma reforma fiscal proposta pelo governo, também ligada com questões da pandemia. Os protestos ganharam força por conta da violência da repressão inicial e também existe muita denúncia, muitas suspeitas de que parte de confrontos ou parte da repressão, especialmente em cidades fora da capital Bogotá, mas tem também componente de acerto de contas entre grupos paramilitares, ex-FARC, enfim. Inclusive, há denúncia... Matias, explica pra gente o que está acontecendo aqui do lado. Pois é, inclusive há denúncia de muitos paramilitares em ação
ou milicianos, né, se quiser chamar assim, porque estavam à paisana, né? Muitos desses ataques com armas de fogo foram cometidos por gente não identificada, né? Não uniformizada, vamos dizer assim, né? Bem, o que a gente está observando desde o final da semana passada é uma continuação, na verdade, né, dos protestos do final de 2019 e do começo de 2020, que tinha também esse componente contra um projeto de lei de reforma tributária que estava sendo encaminhado para o Congresso colombiano, além de pautas contra a violência e a corrupção, né? E, inclusive, o Comitê Nacional del Paro, em 2019, tinha como uma das suas pautas a dissolução da ESMAD e uma depuração da Polícia Nacional. E explicando o que é a ESMAD, né? É a tropa de choque que foi criada em 1999, que é uma sigla para Esquadrão Móvel Antidistúrbios, né? E também naquele contexto teve o caso da morte do Dylan Cruz, um jovem que estava para completar 18 anos, né? Inclusive ele acabou falecendo no dia da formatura do ensino secundário, e ele acabou sendo morto por devolver, né, uma bomba de gás lacrimogênio e sofreu um disparo de arma de fogo, né? Ensino secundário seria o nosso ensino médio, né? Exatamente, o ensino médio. Então, você já tinha aí esse rescaldo, né, de 2 anos antes, daí veio a pandemia. A Colômbia é um país que também está falhando, né, no combate ao coronavírus. Atualmente é o 19º país com maior número de mortes por milhão de habitantes. E nesse contexto, o novo projeto de reforma tributária, inclusive, tinha entre um dos seus tópicos um novo imposto funerário, né? Então você pensa, a Colômbia atualmente está com mais de 70 mil mortes decorrentes da Covid-19 e vem a possibilidade, né, de ter um imposto para enterrar os seus entes queridos, enfim. Então, uma situação difícil de aturar, né? E ainda falando dos impactos econômicos da pandemia na Colômbia, cabe a gente lembrar que teve uma queda de 6,8% do Produto Interno Bruto ao longo de 2020, acentuado por uma contração de 3,6% no quarto trimestre do ano passado. Em relação à nova reforma tributária, a população viu que seria, mais uma vez, os pobres tendo que pagar a conta dos mais ricos no país, né? Porque, proporcionalmente, essa reforma acarretaria em mais impostos para a população mais pobre e, por conta da pandemia novamente, tivemos um acréscimo de 3,5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E tem também uma questão, né, essa questão toda econômica e da pandemia que você está trazendo, que eu não sei como é que eles falariam na Colômbia, se era passar la boiada, não sei, mas que é um projeto de lei que reformaria, né, o nome do projeto é para reformar o sistema de saúde da Colômbia, porém, nessa reforma teria um aumento da participação privada nesse sistema de saúde, e aí, assim, independente da pessoa ser a favor de um sistema de saúde público mais forte ou de um maior sistema de saúde privado, esse projeto tinha 2 problemas. O primeiro é o momento, né? No meio de uma pandemia, você vai reformar o sistema de saúde no meio da pandemia, né? Usando aquela analogia do prédio pegando fogo, é você fazer a reforma com o prédio pegando fogo. E segundo, teve uma manobra, né, procedimental para o projeto de lei não passar pelo debate na Câmara dos Deputados colombiana.
Exatamente. E outro tópico que também foi bastante divisível seria um aumento da cobrança do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que atualmente pode chegar até 19%. Então você teria um efeito cascata também, né, de uma maior cobrança por bens de consumo e acarretar, né, de uma inflação generalizada no país, né? E falando agora propriamente, né, dos episódios de violência, né, que teve como epicentro a cidade de Cali, que fica no sudoeste do país, próximo da costa do Pacífico, capital do departamento do Valle del Cauca. Foi lá que teve a maioria das vítimas, né, da repressão policial. E para a gente entender, né, como foi uma repressão generalizada, o sobrinho do alcalde de Cali acabou sendo assassinado pela polícia, assim como um sobrinho de um alcalde no departamento de Antioquia, na cidade de San Luis, que é o departamento cuja capital é Medellín, né? Então, e a violência ela ficou concentrada na região central do país, né? Em cidades também ali do chamado eixo cafeteiro, né? Que fica ali Manizales, Pereira, e foi nessa última cidade onde teve talvez a morte que está sendo mais publicizada pelo absurdo que foi, porque era um professor de educação física que estava falando com os policiais numa praça central da cidade. E enquanto ele estava dialogando com os policiais, ele recebeu um disparo, né? Então, como essa imagem ela é bastante forte, né? E mostra que daí não tem nem aquela retórica, né? De que ele era um vândalo, enfim, essa coisa, ainda mais um professor. Acabou sendo muito repercutida esse caso em específico, né? E outro episódio interessante, além do... Né, você vai contextualizar mais pra gente, porque você está muito mais sintonizado do que eu na situação colombiana, mas um tempo atrás, já não lembro mais quando, né, por conta da pandemia, a gente debateu muito a questão das estátuas e dos monumentos, né? E vários desses protestos que estão ocorrendo agora na Colômbia também foram acompanhados da derrubada de monumentos ligados a colonizadores espanhóis. Então, por exemplo, a estátua de Sebastián de Belalcázar em Cali foi derrubada e hoje teve outra também derrubada, pelo menos duas. Foi em Bogotá, que foi o fundador da cidade de Bogotá, e esses ambos atos iconoclastas, né, com esse caráter anticolonial, foram organizados por indígenas da etnia Misak. E também uma das primeiras vítimas fatais foi um jovem em Cali também, que era filho de uma liderança indígena, né? Então foi outro caso também bastante emblemático e que também foi filmado, né? Então você tem esse componente também, né, da cobertura de forma independente, amadora, né? Porque são muitos os manifestantes que estão filmando esses momentos, mostrando uma repressão desmedida da polícia, sobretudo, né, com o uso de armas de fogo, algo que é bastante condenado nas instâncias do direito internacional, né? E aí entra... acaba tudo sendo estão correlacionados, né? Acabam estando correlacionados, mas você mencionou, né, que a reforma ela iria aumentar impostos sobre, por exemplo, combustíveis, né, sobre gás natural. Ela também aumenta impostos dos mais ricos, embora né, bastante desproporcional o aumento. Então, assim, para quem tem patrimônio de mais de 4 milhões de dólares, tem 2%, né, do imposto nos próximos 2 anos, por conta do projeto da Lei da Solidariedade Sustentável, né? Então, assim, você coloca 2% nos mais ricos, então, assim, 2% a mais nos mais ricos, então acaba sendo um pouco assimétrico.
E também tem o fato de que o governo colombiano, ele... isso a gente já passou aqui quando a gente falou, por exemplo, quando a gente fez o Fronteira sobre a Colômbia, muitos anos atrás, foi um dos primeiros Fronteiras, acho que a gente fez, né? Inclusive, eu que acabei fazendo o roteiro desse Fronteiras, né? A gente ainda estava achando o formato, vamos dizer assim, né? E a gente ainda se preocupava com a duração dos programas também. Então eu acabei me focando basicamente no século XX e principalmente no período, né, que os historiadores colombianos chamam de forma quase consensual de La Violência, que tem início com o Bogotaço em 1948, né? E que daí vai tendo novos elementos, né, como a ação das guerrilhas, o narcotráfico, a repressão policial. E cabe lembrar, né, que ao contrário da maioria dos países da região, a Colômbia teve apenas um ditador, né, na segunda metade do século XX, que ficou durante um período bastante curto, ali em meados dos anos 50. Mas isso não quer dizer que não fosse um Estado menos repressor, né? Porque a violência estatal na Colômbia é uma realidade, né? E principalmente no período democrático. É exatamente esse ponto que é tocar, porque a gente fala de conflitos colombianos, né, no plural, então tem os que envolvem o narcotráfico, tem os que envolvem questões indígenas, tem os que envolvem questões ideológicas, e a Colômbia tem um aparato repressor, um aparato de Estado muito grande. A Colômbia é um Estado bastante militarizado, e isso também está ligado com as questões econômicas, porque a Colômbia, proporcionalmente ao seu PIB, é o país da América do Sul que mais gasta em questões militares. Proporcionalmente ao PIB, óbvio que em números brutos acaba sendo muito menor, mas proporcionalmente ao PIB, os gastos da Colômbia estão no patamar de Estados Unidos, estão no patamar de países como Estados Unidos, Rússia. Claro, você vai ter sempre o topo, né, que são países que estão em basicamente estado de guerra permanente, como Coreia do Israel, Sul, Arábia Saudita, enfim. Mas a Colômbia, ela gasta quase entre 3%, depende do ano, mas entre 3% e 4% do seu PIB em questões militares. E assim, mesmo depois do processo de paz, esses gastos foram mantidos. E que foi uma das críticas também centrais nos protestos de 2019, porque parte da população acha que o governo Duque não tem dado continuidade ao processo de paz, que tinha sido uma vitória do seu antecessor, o Juan Manuel Santos, e daí tem, claro, o uribismo por trás dessa disputa, né? Exatamente, porque os três foram eleitos numa plataforma de direita. Só que o Juan Manuel Santos, ele rompe com o uribismo. No final do primeiro mandato. E aí ele vem mais para o centro, enquanto o Ivan Duque continua mais alinhado ao uribismo, e aí, assim, quando a gente fala esquerda-direita, às vezes algum ouvinte nosso pode pensar, eles estão falando mal da direita, eu me sinto ofendido, me sinto atingido, alguma coisa assim. É importante lembrar do contexto específico colombiano. Quando a gente fala de esquerda e direita, dependendo do país, você vai ter as nuances locais. No caso da Colômbia, um dos aspectos centrais do espectro ideológico é justamente a questão da postura perante o conflito, especialmente com as Farc, né, e o uso do aparato do Estado como um geral. Então, assim, quando a gente fala em direita colombiana, isso, assim, por quase associação, quer dizer setores mais a favor de uma solução militar
uma solução conflituosa para as questões internas colombianas. Tanto que o principal partido de oposição na Colômbia é o histórico Partido Liberal, que é um partido de centro. Você mal tem partidos fortes, né? Pensando em partidos com força no parlamento, que sejam de esquerda. Né? As Farc se tornaria o partido mais à esquerda do parlamento. Então, você tem o Partido Liberal ali, que é de centro-esquerda, você tem Partido Verde. O próprio Juan Manuel Santos, ele é sobrinho neto de um quadro histórico do Partido Liberal, né? Que justamente até ali o final dos anos 40 tinha uma situação bipartidária, né? Isso, liberais e conservadores. Justamente o estopim do Bogotaço é o assassinato do Gaitán, que era um representante da Terceira Via, que ele tinha rompido com o Partido Liberal e se aproximado da esquerda, né? Então, para você ver, o Partido Liberal, foi até ver, ele não é, por exemplo, do Fórum de São Paulo. E ele é o principal partido do parlamento, do Congresso colombiano. Como eu disse, de centro vai ter gente que vai colocar na centro-esquerda, mas é o principal partido não de direita na Colômbia, porque a esquerda institucional não tem muita força, especialmente por conta do conflito, já que a esquerda na Colômbia ficou associada às Farc e mesmo as pessoas mais ligadas à esquerda acabaram saindo da disputa partidária. Enfim, as próprias Farc, né, tentaram a solução armada. Então, quando a gente fala de direita e esquerda na Colômbia, é importante fazer essa contextualização, que tem muito a ver também com a postura perante os problemas internos do país e a solução ser uma solução militarizada, e aí o ápice disso é justamente o uribismo. E eu achei interessante uma observação da politóloga Sandra Borda em entrevista ao podcast El Hilo, no qual ela distancia, né, o que está acontecendo atualmente na Colômbia do que a gente observou no Chile há 2 anos, porque no caso específico colombiano você tem uma Constituição bastante garantista, só que ela não é posta em prática, né? Então existe as reivindicações dos manifestantes são pautas concretas, mas a diferença do Chile, que você ainda tinha esse legado ditatorial, e que foi essa a grande motivação, no caso colombiano, essas pautas elas não se sabe como chegar a elas, porque em teoria elas já deviam estar sendo postas em prática. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas Sim, mais ou menos essa a ideia. Eu já diria um cara insuportável lá de Brasília: ninguém respeita a Constituição, mas todo mundo acredita no futuro da nação. Mas brincadeiras à parte, algo inclusive parecido com o Brasil, né? O Brasil tem um monte de coisa que as pessoas falam, devia ser assim, assim, assado, mas está na Constituição, e ela que não é cumprida, né? Então, mas sim, deu para entender o que você quis dizer, que é brigar pela realização de algo que já é lei, não é brigar pela lei, né? É brigar pela concretização da lei. Exatamente. E daí, assim, dos efeitos, né, das manifestações, você já teve o cancelamento, né, do projeto de reforma e a demissão, né, a saída do atual ministro da Fazenda, o Alberto Carrasquilla, que foi o mentor intelectual dessa reforma. É ele que pediu para sair, devido justamente o Ivan Duque ter retirado, né, o apoio, ter retirado a proposta, e aí ele, em protesto, ele que era o autor
da proposta, né, que aumentava a tarifa de luz e tal. Ele pediu demissão e também pediu demissão o diretor de Planejamento Nacional, Luiz Alberto Rodrigues, e o vice-ministro, Juan Alberto Londonho. Tá? Então foram os 3 cabeças do projeto de reforma fiscal que pediram para sair quando o Ivan Duque decidiu, né, ceder aos manifestantes, porque a palavra é essa, os manifestantes, e também a pressão internacional gerada, né, pelas cenas de violência, e acabou retirando a proposta de reforma. E nessa esfera internacional tivemos diversos protestos de colombianos e simpatizantes da causa em diversas cidades ao redor do mundo, né? Sobretudo aqui no continente, mas também na Espanha, né? Em Barcelona, em Paris, enfim, Madrid. E pelas rodadas das competições continentais, as equipes colombianas que exerceriam um mando de campo tiveram que jogar em outros países, né? O Fluminense, por exemplo, que enfrentaria o Júnior em Barranquilha, teve o jogo alterado para Guayaquil, enquanto que o Atlético Nacional e o Santa Fé jogaram em Assunção contra Argentinos Júniors e River Plate, respectivamente. E ontem, antes do jogo entre Sport Huancayo e Corinthians, os jogadores da equipe peruana levaram uma bandeira colombiana em solidariedade às manifestações. E falando, né, do pavilhão tricolor, nesses últimos dias, nos protestos, era muito comum ver os manifestantes com a bandeira ao revés, em sinal de protesto. Ao revés com a ordem das faixas invertida. Isso, o amarelo... O vermelho para cima. O vermelho para cima e o amarelo na parte inferior. E uma consígnia que se tornou bastante popular na Colômbia foi de que uma população que sai para protestar em meio a uma pandemia tem mais medo do governo do que do vírus. Essa, né, é uma questão muito importante da gente bater, né? Porque a gente está falando de violência, a gente está falando de pessoas mortas, estamos falando... E só para, antes que alguém pergunte e tal, se teve alguma... eu não consegui achar discriminações sobre os mortos, né? Tipo, aparentemente pelo menos um policial morreu também, tá? Dos mortos, um deles era policial. E a gente está falando de economia e tudo mais, mas assim, tudo isso durante uma pandemia. Então, o que eu me pergunto o governo Ivan Duque é um governo tecnocrata a ponto de estar descolado da realidade, de tentar promover uma ampla reforma durante uma pandemia porque nem se tocou, ou eles quiseram... acharam que como tem a pandemia não teria manifestação, não teria tanta articulação, então tentaram a reforma mesmo assim, porque é surreal você querer fazer uma ampla reforma fiscal e no sistema de saúde em meio a uma pandemia, né? Repetindo a analogia, primeiro você apaga o incêndio e depois você vai ver como é que está o alicerce do prédio e tal, o que tem que reformar, mas não durante o incêndio. E a Colômbia, ela proporcionalmente, eu acho que, salvo engano, o terceiro país com mais vítimas fatais dos países da América Latina e Caribe, né? Então, assim... É o quarto. Tá atrás de Brasil, Peru, México e daí vem a Colômbia. Então assim, não é também que a pandemia na Colômbia não tá dando nada, não aconteceu nada. Não, porra, em habitantes, em per capita, o quarto da região. Isso. Então... São 1.500 mortes por milhão de habitantes.
Então é muito surreal, porque, assim, vamos frisar, a reforma fiscal também tinha o projeto de auxílio, do que seria o auxílio emergencial colombiano, né, o ingresso solidário, tá, que é cerca de $43 por mês, tá, para famílias de baixa renda que tenham sido prejudicadas pela pandemia. Cerca de 3 milhões de colombianos estão no programa. A população do país é de 50 milhões. Então estamos falando de 1,5% da população apenas. Então, assim, e aí você tem essa situação já complicada, você tem cerca de 14% das pessoas desempregadas, teve aquela regressão do PIB que você mencionou logo no início, e aí, então vamos fazer uma reforma fiscal e uma reforma do sistema de saúde. Tipo, assim, é muito difícil essas coisas conviverem num país que a situação já está ruim, porque aí tem os protestos de 2019 que você trouxe, a greve de 2019 que você lembrou. Então, assim, também não é que, tá tudo bem, vamos fazer a reforma. Não. E aí usaram a manobra, né, regimental para passar, para não passar pelo plenário da Câmara, só passou lá pela comissão específica. Então, o que eu não consigo entender, o que eu realmente não consigo entender, é qual era a intenção de promover essas reformas nesse momento. Aí alguém pode até falar, a intenção era essa mesma, era criar distúrbio, criar problema para botar mais polícia na rua, para militarizar ainda mais o país. Se o presidente fosse o Uribe, eu até acreditaria nesse raciocínio. Mas o Ivan Duque, embora ele seja uma cria do uribismo, ele, por exemplo, ele retirou a reforma. E os cabeças da economia pediram demissão. Então, assim, não faz sentido. Tem cara de ter sido uma coisa tão idiota, mas tão idiota, que de fato é difícil de explicar. E complementando aqui, eu não sei ainda, né, a gente ainda tem algumas coisas para falar, o Matias ainda tem algumas coisas para trazer, mas a Shakira, o Maluma, o René Higuita e o Radamel Falcão foram algumas das pessoas que expressaram solidariedade aos manifestantes e às vítimas. E tivemos uma pesquisa produzida pela Cifras e Conceptos, encomendada pela Rádio Caracol, de que 82% dos colombianos não votaria nas eleições do ano que vem para candidatos ao Congresso ou à presidência que apoiassem a reforma tributária, né? Então, o que está se prevendo na Colômbia é um isolamento do Ivan Duque dentro do centro democrático e uma possível derrota do uribismo nesse contexto, né? Pensando aí que está tendo um crescimento de um partido de oposição que estava à frente dos protestos, que é o Colômbia Humana, né? Que é uma coalizão de centro-esquerda. E aí, então, assim, acho que a gente conseguiu contextualizar um pouco o que está ocorrendo na Colômbia, né? Então, assim, são dezenas já de mortos, numa situação que não é fácil de resolver, porque, repito, a gente tem pandemia, a gente tem demandas históricas, a gente tem um país que ficou basicamente 50 anos numa guerra civil intermitente, e aí, ontem, quinta-feira, alguns representantes de movimentos sociais que estão nos protestos se encontraram com senadores colombianos, inclusive o presidente do Senado da Colômbia, o Arturo Shaljub, que é presidente desde o ano passado. Ele é senador desde 2014, foi senador numa passagem anterior, e ele é do Câmbio Radical, que é o partido de centro-direita, o partido do Juan Manuel Santos. E é uma dissidência do histórico Partido Liberal, né,
uma ala mais à direita de dentro do Partido Liberal. Em 2002 fez parte do uribismo, né, do governo Uribe, o partido. Enfim, tiveram ontem essa reunião entre o presidente do Senado, alguns outros senadores e líderes de sindicatos, de organizações. O presidente do Senado se comprometeu a levar parte das pautas dos manifestantes para o Congresso e também para o que seria ali a ouvidoria, né, do governo, para ver eventuais abusos, né? E aí tem até os números que o Matias já citou também. E, mais importante, teve o anúncio de que o Ivan Duque e a representante do Comitê Nacional de Greve, Elizabeth Quinhonhes, terão uma reunião nessa segunda-feira, agora dia 10, tá? Para tentar chegar num acordo, numa solução. Então, essas acabam sendo as notícias mais atuais para uma eventual solução. Se encontraram com o chefe do Senado, tá? O chefe do Senado falou, vamos levar algumas coisas para o Congresso, vamos averiguar abusos e tal, e o presidente vai se reunir com o representante do Comitê Nacional de Greve, né, o Comitê Nacional de Paro, como o Matias falou antes, na segunda-feira, dia 10 de maio. Tá? Então a gente está gravando esse programa, já é sábado, dia 8, né? Já é meia-noite, mas então, às vezes, quando alguns dos ouvintes ouvirem esse programa depois de segunda, essa reunião já vai ter acontecido, então quem quiser procurar para se atualizar tal, já fica a sugestão.